Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil Supremo TV. Eu sou a Carol Carlos, faço parte do time e hoje vamos comentar a prova de segunda fase da OAB, segunda fase do 32º exame, que foi aplicada hoje, domingão. E para isso vou convidar aqui os professores do nosso time para batermos esse papo super bacana. Vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live. Enquanto isso, aproveita para mandar para os amigos, manda no grupo da faculdade, manda no seu grupo de estudos e vem todo mundo para a gente comentar aí essa prova de hoje. Então, comentando a segunda fase, estou colocando aqui nos comentários, da OAB. Já vou chamar aqui professora Flávia Campos, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. Já está entrando aqui para conversar com a gente. Oi, Flavinha, tudo bem? Tudo certo? Tudo Tudo jóia? ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Sua imagem está um pouquinho travada aqui para mim. Tá ruim a imagem? Eita, eita. Agora Tô te foi. ouvindo. Agora foi. Foi? Então tá. Foi. Flávia, vamos falar sobre a prova da OAB hoje, não é isso? Exatamente. Bora lá, né? Comentar um pouquinho sobre essa prova. Eu, particularmente, fiquei até feliz na minha matéria, né? Mas vamos ver o que os professores têm aí a dizer. Já recebi muita mensagem aqui no WhatsApp, já recebi muita mensagem no Instagram dos alunos, mas vamos ver como é que tá aí, né? Como é que foi essa prova nas outras disciplinas, né? Bora lá. Então, já vou convidar aqui a Lilian para falar pra gente de tributário. O Lilian já está entrando aqui. A gente estava conversando aqui no grupo. Parece que tem uma questão aí de tributário, né, Flavinha? Que tem uma controvérsia aí, né? Ela não Um tá ponto concordando controverso muito, aí. não. E se a Lília não concorda, eu já não concordo também. Já tô concordando é com ela. Ei, Lilian, Tudo bem? tudo jóia? Tudo E jóia. aí, conta pra gente sobre essa prova de tributário. Eu falei com a Flavinha que você comentou que tem uma questão um pouco controversa, né, na Na verdade, prova. assim, a gente precisa esperar o gabarito preliminar, né? Porque o que a Uhum, gente vê do exame de ordem é o seguinte: no dia que a gente tem a aplicação da prova, eles soltam esse espelho, que é um espelho que te dá um norte. Né? Antigamente eles nem soltavam esse espelho no dia. Hoje eles soltam o espelho só para te dar um norte do que efetivamente eles estão pensando em cobrar. E aí a gente vai ter certeza mesmo lá na frente, quando eles soltam o gabarito preliminar. Porque já aconteceu muitas vezes, na minha disciplina em direito tributário, deles soltarem esse espelho aqui com alguns pontos e que não contemplam tudo que estará nesse espelho preliminar que virá uhum, depois. Eu acredito, eu espero acreditar que é isso que vai acontecer nessa prova. Tá? Então, antes de falar desse ponto específico, só um panorama, né, de como foi a prova uhum, tributário. Achei a prova tranquila. Nós tivemos aqui como peça uma peça de apelação e assim a identificação bastante tranquila. A peça gritou, o enunciado gritou que ela queria uma apelação. O mérito difícil, a identificação da peça foi muito fácil. O mérito da peça foi muito difícil, que era uma questão relacionada com COFINS, que decidida pelo STJ, então o mérito que saiu um pouquinho da curva, mas nada que fosse impossível de fazer, até porque quando é apelação, o enunciado ele tem que te dar a tese, né? Então você conseguia com o próprio enunciado construir a sua tese, tinha também um pedacinho de decadência. Então, esse ponto foi, né, o ponto assim do tributo específico foi um pouquinho mais atípico, mas nada que fosse impossível de fazer, mas a identificação muito tranquila. As boa. questões, tanto o mérito da peça quanto as 4 questões, absolutamente questões jurisprudenciais. Eu avisei para os meninos durante o curso que seria a prova da jurisprudência. Porque a gente ficou praticamente um ano sem prova e o STF julgou temas importantíssimos em direito tributário que ficaram represados. Então, nesse momento, eles falaram a hora é agora e cobraram tudo que podia ter cobrado só de jurisprudência, mas temas mais tranquilos. As questões foram bem mais tranquilas. A gente teve uma questão aqui relacionada com imunidade, né? Se aquele partido político ele teria que pagar a taxa de coleta de lixo, como é que ficaria com relação ao locatário e o IPTU. E aí, assim que uma aluna saiu da prova, ela me mandou mensagem falando assim: você grita tanto na minha cabeça que essa imunidade é de impostos, que assim que eu li taxa, eu fui lá na Constituição falar, deixa eu ver se é taxa ou se é, né, se é tributo, se é taxa, se é imposto. E aí, pelo menos, gritar na cabeça do aluno faz sentido numa hora dessa, né? Então, assim,
Foi uma questão tranquila, questão cobrando súmula vinculante. Acredito que a gente não vai ter problema nessa do partido político. Com relação à segunda questão, uma questão aqui de IPVA, essa eu achei um pouquinho mais difícil. Essa questão perguntava o seguinte, olha, teve lá uma publicação do IPVA e, efetivamente, essa publicação do IPVA, ela é suficiente para a constituição do IPVA, para a constituição desse crédito tributário? Sim, porque aqui a gente não aplica por analogia a súmula 397 do STJ, que ela é para o IPTU, como o IPVA, né, é um tributo que a gente tem ampla divulgação, basta efetivamente essa publicação. E quando é que começa a contagem do prazo de prescrição? Já a partir da data do vencimento, como a gente vê também nas nossas aulas de prescrição e decadência. Inclusive, a Adriele está aí. Beijo para a Adriele. Bom, a questão que eu achei um pouquinho mais complicada, que é que a gente tem que esperar o gabarito preliminar, foi a do IPTU. Questão capciosa, porque ela falava o seguinte, lá no enunciado, ela falava o seguinte, olha, essas pessoas, elas se instalaram no terreno, eles são possuidores que ali instalaram sua moradia. Então, como eles são possuidores que instalaram a sua moradia, presume-se que eles tenham ânimos domini. Mas eu presumo que eles tenham ânimos domini. E aí, a pergunta que eles fizeram foi a seguinte. Sobre a hipótese apresentada, responda. É possível que meros possuidores sejam considerados contribuintes de IPTU pelo município? Ora, meros possuidores, como foi colocado na letra A, não. Meros possuidores, não. Mas o enunciado falava que eles tinham fixado moradia. E aí, no espelho, o que eles trouxeram? Sim, porque eles fixaram moradia e tem ânimos domini nesse caso. Tá, mas então a gente tem que ver o que vai ser cobrado aqui no gabarito preliminar, porque isso aqui é um espelho de orientação. E repetindo, várias vezes a FGV já fez isso. Ela trouxe um posicionamento incompleto nesse momento do dia da prova. E no espelho, né, e no gabarito, perdão, eles colocam pontos mais abrangentes. Eu realmente espero que a FGV faça isso. Até porque, se for para criar caso, o mero possuidor hoje, ele também pode sim pagar IPTU por conta de um julgado em repercussão geral do STF, no caso Barra Fora e Petrobras, em que um particular que explora aquele imóvel da União para atividade econômica, ele vai ter que pagar e ele não tem ânimos domini. Então, se eles não considerarem pelo enunciado, eles vão ter que rever a resposta pelo posicionamento do STF. Mas isso aqui a gente tem que esperar gabarito preliminar, tá? Vamos esperar o gabarito preliminar, foi a única que eu já aqui torci o nariz para ela. Tá? E com relação se o locatário ele pode, se não pode, né? Súmula 614 do STJ e pode cobrar o IPTU em área que não tem os requisitos, a melhoria e afins? Pode, se for uma zona de expansão urbana, isso aqui também é muito tranquilo, entendimento simulado e explorado aqui no nosso curso. Última questão, uma questão até que envolvia aí a Flávia se metendo na minha disciplina, porque era uma questão que envolvia o vencimento em um processo licitatório. É aquela coisa, né? Que a gente até comentou na semana de lançamento do clube, a interdisciplinaridade da FGV. Exatamente. Então, assim, teve um processo licitatório para fornecimento de notebooks para uma associação X, ela era associação beneficente, e aí como é que fica? Bom, imunidade, aqui o mérito era o seguinte, eu posso aplicar a imunidade para o contribuinte de fato? Não, eu só aplico imunidade para o contribuinte de direito. O contribuinte de fato ele tem legitimidade independentemente da repercussão do ônus econômico, do ônus financeiro, né? E perguntando se o ICMS aqui na importação ele é devido, o que acontece, como que isso aqui pode ser cobrado. Então, assim, a questão também bastante tranquila, uma questão sem maiores desdobramentos. E aí, quando a gente quando teve a aplicação da prova, eu fui correndo lá nos nossos materiais disponibilizados na área do aluno. Antes de eu falar, uma aluna, a Sara, já entrou em contato e falou, professora, 2 questões no mínimo foram dadas nos simulados. E as outras questões foram dadas aqui, né, durante a prova, então eu fui muito tranquila, tava realmente, saio, né, da prova com uma sensação de dever cumprido, né? Então vamos esperar realmente como a FGV vai se comportar, e eu espero de verdade que esse gabarito preliminar que ela ainda vai publicar venha diferente do espelho. Porque se vier só igual tá no espelho, aí a gente vai ter que conversar depois. É isso, gente. Prova de tributário, eu fiquei muito feliz no final com o resultado. Excelente, e eventualmente... A gente vai esperar aí
divulgação. Eu ia falar Pode isso falar, mesmo, porque Flavinha. eventualmente, se tiver alguma, depois do gabarito preliminar, tenho certeza que se ajuda, né, os alunos com recurso, né? Claro, claro, claro. Né? Se o gabarito preliminar vier capenga, né? Xoxo, capenga, igual aquele meme daquele vídeo. Tem como acordei xoxa, capenga. Se vier dessa forma, a gente vai sim, claramente, ajudar os alunos aqui naquilo que for preciso. Mas eu espero que ninguém precise de recurso, não. Mas se precisar, a gente está à disposição, claro. É isso aí. Arrasou, Lilian. Obrigada, viu? É isso, gente. Um beijo para vocês. Beijo pra você. Adorei o cabelo, tá lindo. Eu também. Obrigada. Enquanto eu tô tendo que tacar um filtro na cara pra melhorar aqui, ela tá aí toda maquiada, até com penteado e tudo. Nossa senhora. Mandei até um WhatsApp outro pra ela, patamar, Carol, né, xingando ela já. né, Valeu, Mi. Lilian? Beijo. Beijo. Núbia, outra que tá com cabelo maravilhoso também. Tudo bem? Carol, Essa sempre. vocês que estão sempre maravilhosos, gente. Eu não, eu tô de filtro. Núbia, vamos. Ô, Flavinha. Tá difícil. Diga. Flavinha, vamos começar por administrativo. A Núbia fala um pouquinho, depois a gente já puxa Bora. civil? Vamos fazer assim? Bora, eu e a Núbia, a gente Bora lá. já conversou aqui de administrativo. A gente até fez uma divisão assim que ficou bem legal, né, Núbia, a prova, porque dividiu assim exatamente nos temas que Núbia trabalhou, que eu trabalhei. Só já pegando o gancho da Lilian, né? A Lilian falou que 2 questões estavam no simulado. Eu também, Carol, tô assim, morrendo de felicidade, porque a gente tem 2 simulados corrigidos individualmente, né, na nossa segunda fase, e a gente trabalhou apelação, a gente trabalhou a reversão, que era justamente um dos casos, era uma apelação com reversão de servidor. A gente falou da possibilidade de concessionária atuar na fase de execução da desapropriação, e a gente trabalhou também, foi um outro tema que a gente trabalhou, responsabilidade civil da concessionária. Então, assim, só de simulado eu já... Exato. Só de simulado, assim, aluno que fez simulado, aluno que me mandou. E a gente conversa, né? Eu conversei, liguei de vídeo para todos os nossos alunos que fizeram simulado. Então, assim, esses aí não erraram. Não erraram mesmo esses pontos que a gente trabalhou no simulado. Sem contar que todos os temas a gente trabalhou na nossa segunda fase, então a gente está bem feliz. Vou comentar rapidamente aqui a peça e a questão 1, e aí depois eu já passo a bola para a Núbia, que a Núbia comenta as outras também. A peça era uma apelação. Era um caso de uma pessoa, da Amália, que ela fez um concurso de delegado de polícia e quando chegou na fase do teste de aptidão física, ela estava grávida e ela não poderia, em virtude de complicações da gravidez, ela não poderia fazer o teste de aptidão física. E a questão contava que ela impetrou um mandado de segurança. A questão deixou muito clara que o mandado de segurança foi em primeiro grau, colocava até que foi na vara da Fazenda Pública, que o mandado de segurança foi julgado improcedente. Então, se a gente tem, né, o mandado de segurança em primeiro grau, a gente tem uma sentença, o que confundiu alguns alunos. Eu estou conversando com todos aqui pelo WhatsApp, desde 5h30 que eu estou aqui conversando com os nossos alunos pelo WhatsApp. O que confundiu alguns alunos foi que eles colocaram no enunciado que houve embargo de declaração. E aí esse embargo de declaração acabou que confundiu algumas pessoas. Só que como a gente não teve nada que modificou na decisão do embargo de declaração, o que seria cabível seria apelação mesmo. Dá para entender os alunos que acabaram confundindo e aí se atrapalharam, enfim, e alguns tempos fizeram recurso ordinário, teve gente que fez agravo, mas assim, não teria como a gente pensar mesmo. A questão deixou muito claro que foi uma sentença, não teve nenhuma alteração nos embargos de declaração, então cabível seria uma apelação no mandado de segurança mesmo. Os fundamentos, eles são... basicamente, esse caso é uma decisão do STF, que eu falo exaustivamente nas nossas turmas. Eu até comemoro essa decisão, porque para mim foi uma decisão, né, do STF que assim, trouxe muito para as mulheres nessa luta que a gente tem todos os dias, né, no mercado de trabalho. Então, eu até me emociono quase quando eu falo dessa decisão. Então, assim, todo mundo lembrou que ela tinha, sim, o direito à remarcação do teste de aptidão física. Os fundamentos, basicamente, eles giram ali em torno dos princípios, ficou bem constitucional mesmo, bem girando em torno de princípios, acessibilidade no cargo público, a isonomia, a não discriminação da mulher, o direito à família, proteção do filho. Então, eu fiquei bem tranquila, assim, com a peça e com os fundamentos. Eu acho que a estrutura da apelação todo mundo trabalhou muito bem, então foi bem
Foi bem tranquilo assim pra gente. Tivemos, inclusive, uma apelação no segundo simulado, que eu fiquei bem tranquila também, feliz com os alunos que fizeram o simulado. A questão 1, também super tranquila, era uma questão que contava de o fulano de tal, que teve um problema de saúde, teve que se aposentar, né, um servidor, mas que depois ele voltou. A letra A da questão, agora nesse gabarito que eles disponibilizaram, consideraram a súmula vinculante 55, né, que fala que que o servidor inativo ele não faz jus ao auxílio alimentação, mas algumas pessoas elas podem ter colocado a súmula 680 do STF, que essa súmula 680 depois ela se tornou vinculante através da súmula vinculante número 55. Eles não colocaram nesse gabarito, né, agora que eles liberaram, a súmula 680 do STF. Mas, obviamente, como o texto é igual e ela simplesmente se vinculou depois, se tornou súmula vinculante depois, também seria possível que a gente colocasse, obviamente, que o examinador vai ter que considerar também. E letra B também muito tranquila, reversão de servidor, ele podia voltar, melhorou, voltou, enfim. Vou passar a bola para a Núbia, porque aí também a parte de concessão, de desapropriação, de responsabilidade civil e de lei anticorrupção, a Núbia trabalhou também nas aulas, então vou passar a bola para ela aí. E aí a gente fica muito feliz, né, Flavinha? Porque parece que a gente fica gritando na cabeça dos alunos e cai exatamente o que fala, Carol. E eu falei, gente, a responsabilidade civil por ato, né? E aí a questão 2 é responsabilidade civil por ato da administração, uma concessionária de serviço A 3. público. A 3, perdão. Artigo 37, parágrafo 6º, claramente fala que a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público responde objetivamente. Aí não tinha nem o que ver. Essa resposta realmente é para gabaritar, para colocar artigo 37, parágrafo 6º, porque não tem nenhuma dúvida aí da responsabilidade civil por ação do Estado. A letra B é uma questão de serviço público, né, Flavinha, que você deu aí em sala? Também trabalhei, que é a possibilidade, né, da extinção do contrato por caducidade, que é quando a gente tem um descumprimento de alguma coisa pela concessionária. A questão falava, né, que a concessionária estava com a 38 gritando lá, então também bem tranquila. E a gente sempre fala, né, Flavinha, porque não tem como confundir com a encampação, porque a encampação é por interesse público, não tem nada a ver com descumprimento. Sim. Gente, eu preciso falar. Os alunos estão aí falando no chat, cara, eu tenho que dar um beijo pro Luan, Júlia, porque senão eles me cobram, Flavinha, e todos os outros alunos, beijo para vocês, tá? Aqui, a desapropriação, questão 4, né, Flavinha? Pode ser eu? Sim. Ou você pode pegar com a 2 e com a 4. Beleza, nós falamos aí, gente, nós tivemos a oportunidade de tratar as formas de intervenção do Estado na propriedade, e aí vocês viram que a letra A, ela também foi uma coisa que nós falamos em nossas aulas. Eu desenhei para vocês aquele desenho lindo que eu sei fazer, porque vocês sabem que eu sou uma artista plástica, não compreendida, né, Flavinha? Então, os pressupostos que autorizam interesse público, vocês viram, na modalidade utilidade pública, nós falamos a diferença disso. Então, aqui também não tinha como errar, pagamento prévio de indenização justa e em dinheiro, uma vez que não é desapropriação sanção. Porque se fosse desapropriação sanção, seria em títulos da dívida pública, no caso aqui urbano, mas não era o caso. E também na fase do procedimento expropriatório, da desapropriação, nós vimos aqui que a fase declaratória é de competência dos entes federativos, diferente da fase lá que é a legislativa, que é a competência privativa da União, né? Então, a letra B que fala aqui, ó, quais são as fases do procedimento expropriatório? Declaratória, legislatória, declaratória e executiva. A gente também não tem dúvida com relação a isso. A gente falou isso nas salas, colocamos as fases, colocamos a importância dessas fases, o que deixa a gente muito feliz, sabe, Carol? Porque essas fases, eu coloquei um quadrinho comparativo para os alunos. E nós falamos legislativa, privativa da União, declaratória dos entes federativos, com exceção daquela questão da sanção, que é da União, e também dos municípios e Distrito Federal, que é da desapropriação urbanística, né? E a executória que nós vimos aí, inclusive de entes que nem integram a administração, que podem ser os concessionários, que é o artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 41.
Perfeito. Da fase, no segundo simulado, tinha uma questão, não vou me lembrar que número de questão que era, que eu perguntava exatamente isso. A concessionária pode atuar na desapropriação? Ponto de interrogação. Em qual das fases? Então, assim, eu queria que o aluno respondesse. Pode, mas é só na fase executória. Então, perfeito. Ficou faltando a 2, né, Núbia, que foi aquela da lei anticorrupção. Lembro que trazia uma entidade, uma empresa, né, que praticou um ato contra a administração estrangeira, alguma coisa assim, né? E perguntava se podia ou não delegar, se a administração pública, se o órgão poderia delegar. A resposta era que sim, o artigo 8º fala que sim, né? Não pode ter a subdelegação, mas a delegação pode. E perguntava se o judiciário poderia aplicar as sanções da esfera administrativa. E o enunciado deixava muito claro, né, que que a administração pública tinha se omitido na apuração e no processamento das sanções. Então, seria possível, sim, por causa pela previsão do artigo 20. Então, assim, achei bem tranquilo. Eu acho que o que pegou em direito administrativo foi a identificação da peça. Porque eles realmente colocaram essa questão de embargo de declaração para tentar confundir. Agora, as questões eu não vi ninguém mesmo, assim, pelo menos os nossos alunos, todos falando que acharam bem de boa, bem tranquilo. Não conseguiu identificar a peça e falou que sim. Foi bem totalmente acessível a prova. Super, super. Então, assim, eu achei que foi bem tranquilo administrativo. Núbia, vamos aproveitar que você está aqui, comenta um pouquinho dos pontos de direito material de civil, né? O Ival ele não vai poder participar para comentar a parte processual, mas a monitora dele, que é a Carol, já está conversando com todos os alunos e ajudando, conversando com, né, dando essa necessidade, né, que a gente tem de conversar com o aluno. Mas acho que é legal também se falar, pelo menos da parte de direito material da segunda fase de civil. Conta aí pra gente como é que foi. Gente, a prova de segunda fase de civil foi surpreendente, porque, Flavinha, eu acertei simplesmente 3 questões dessa prova, gente. Eu preciso... Arrasou! Núbia! Que bom que o chefe tá aí, né, Flavinha? Conta isso. Já ia falar isso. Tá, menina. A gente tem que fazer isso mesmo. Ei, Bruno, tudo bem? Gente, pois é, Lala. Você viu a questão da responsabilidade civil, Carol? Eu tratei isso na sala de aula. Gente, a responsabilidade civil do empregado e do empregador, a responsabilidade solidária. Dei um exemplo, Flavinha, parece que eu estava inspirada nesse momento. A questão 1, gente, não tem dúvida, artigo 932 aí, responsabilidade civil indireta, utiliza também o artigo 14 do CDC, que é a responsabilidade considerando o consumidor por equiparação, que eu falei para vocês na responsabilidade civil do CDC, artigo 17. Eu fiquei muito feliz, porque quem assistiu a aula, tenho certeza que colocou todos esses fundamentos, tenho certeza que acertou essa questão, tá? Então, a questão 1, letra A, estava aí muito tranquila. Vamos para a questão 2, né? A questão 2, deixa eu ver aqui, porque a questão B é processual, gente. Processual é o professor Ival, né? Porque vocês sabem que já basta, né, Flavinha? Eu estou em civil e administrativo. Você já está fazendo até mais do que você tinha que fazer. Agora, gente, agora é sério. A questão 2, letra B, Carol. Doação efetuada entre cônjuges. Gente, eu dei contratos e eu abri uma tela e eu lembro que eu coloquei de rosa. Gente, doação entre cônjuges, coloquei o artigo 1647, coloquei para vocês quais eram as restrições, coloquei que se fosse fazer doação, deveria ter a autorização do cônjuge, a depender do regime de bens. Então, fiquei muito feliz também, não tem dúvida, artigo 1649 e 1647. A número 2, letra B, também super tranquila. E a questão 3, toda dada em sala de aula, que foi sobre contrato de fiança. Eu falei, tinha muito tempo que contrato de fiança não caía em segunda fase. Cantei a pedra, Flavinha, e contrato de fiança caiu. Letra A e letra B, sobre contrato de fiança, artigo 832, também super tranquilo. Questão dada em sala de aula, eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que meus alunos acertaram. Arrasou, Núbia! Tenho certeza que eles acertaram. E assim, a gente escuta a voz de vocês mesmo na prova. Eu já falei isso várias vezes aqui. Que bom, que bacana. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada pelos Feliz comentários. Demais. Beijos, alunos queridos. Flavinha, Carol, beijos. Obrigada, Núbia. Vamos agora falar sobre direito do trabalho e processo de trabalho?
Bora pro trabalho? Bora! Tô convidando aqui Tiago e Adélia, a nossa dupla de segunda fase. Já estão entrando aqui. Bacana demais, né, Flavinha? Todo mundo acertando aí as questões da prova. Ei, Adélia, tudo bem? Ei, Tiago. Oi, E aí, gente, gente, tudo bom? É a Tudo Adélia e jóia? Thiago. Tudo bem? Conta pra tudo gente, Tudo jóia, jóia. pessoal, você? como é que foi? Sucesso, né, Adélio? Vamos lá. A prova de trabalho, trabalhamos no simulado, né, Thiago? Olha, vamos começar a falar um pouquinho da peça. Eu e o Thiago estamos super satisfeitos. Falamos que hoje o domingo está ótimo. O Galo ganhando de virada e o sucesso da prova da OAB. Porque foi uma contestação, não é isso? E nós trabalhamos, inclusive, no nosso simulado de contestação e com a preliminar que nós trabalhamos no simulado e uma hipótese de direito material do simulado caíram na prova, gente. Sim, e a preliminar Sensacional. e uma das questões de direito material. Quase que a gente acerta a prova inteira. Né, Thiago? E, na, Em relação às e questões... no simulado de reclamação trabalhista, a gente ainda trabalhou os pedidos da contestação, né? Então, Foi. os temas lá de equiparação Nossa, salarial, maravilha. foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. E em sala de aula a gente nós trabalhamos aí todos os outros aspectos envolvendo as questões, né, Thiago? A outra coisa que o outro comentário também é que na nossa aula de véspera, nós ainda abordamos algumas coisas, né, Thiago? A Carol estava lá, eu ainda comentei, gente, a aposta é contestação. A gente Sim, não foi. pode falar com certeza, né? Porque eu brinco, né? FGV, bumbum de neném, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair. Mas a aposta era contestação, né? E caiu aí a contestação. Na nossa contestação, muito tranquila, né, Thiago? Assim, o Thiago vai falar depois da parte de direito material, mas a parte processual ali, muito tranquila. Moldes FGV mesmo, uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para questões de INSS envolvendo simplesmente declaração da relação empregatícia. Eu e o Thiago trabalhamos isso super nas mentorias individuais que a gente fez com os alunos, né, Thiago? Nós tiramos muito essa dúvida, né? Eu vi a Monique ali, ela é uma das que nós conversamos isso com ela. Fazendo a cruz da contestação que a gente ensina na sala de aula, estava assim, tranquilíssimo, né? Depois dessa preliminar, a prescrição, a OAB gosta disso em contestação, então tinha ali uma prescrição parcial, né? A prescrição de 5 anos, tranquila também de ser identificada. E depois as questões de direito material. Ainda envolvendo o processo, eles colocaram ainda também, dentro ali dos pedidos, um pedido envolvendo honorários advocatícios, né? No percentual de 20%, como se fosse CPC, e a gente teria que alegar ali 791A maiúsculo da CLT, que a gente tem um percentual diferente, que é até 15%. E não esquecer, obviamente, de pedir os honorários e fazer todas as pedidinhas que a gente conversa bastante também quando a gente está ali nas nossas aulas, né? Agora que eu tô vendo aqui, eu depois tenho que aprender a colocar filtros, gente, porque eu entrei assim com a cara de quem acabou de colocar o Vicente para dormir, Flavinha, você tem que me ensinar. Eu vou te ensinar, Adélia. Eu tô te passando aos poucos as coisas da maternidade. Uma coisa depois uma live às 8 da noite é só com filtro. Não é? Tem que me ensinar isso aí. Thiago vai falar da parte de direito material da peça, né, Thiago? Isso. E lembrando também, né, Adélia, você falou aí, eu ia brincar com a Carol, que se a Carol tivesse feito a prova de direito de trabalho aí na segunda etapa, eu acho que ela tinha passado só para a nossa revisão de ontem, né? Porque na parte de direito de processo, a Adélia acertou a peça e trouxe várias questões, e na de direito material, tudo que a gente falou, de horas extras, falamos da rescisão do contrato por prazo determinado, equiparação salarial, além daquilo que caiu no simulado, a gente ficou muito feliz. Fora o retorno que a gente tem dos alunos, né, Adélia? Começa a receber as mensagens, isso é muito gratificante e a prova foi reflexo aí desse nosso trabalho. Bom, da parte de direito material da peça, né, na contestação, falava das horas extras, e aí bem tranquilo, que foi o nosso primeiro simulado. Como era gerente, exercia
cargo de gestão e tinha uma gratificação superior a 40%, ele não está sujeito a controle de jornada, artigo 62. Igualzinho nosso simulado, né, Thiago? Essa daí. Igualzinho. Indenização de 40% de FGTS. Tinha as tabelinhas lá, né, Adélia, das verbas rescisórias, quando é pedido de demissão, não tem direito à indenização de 40% do fundo de garantia. E então colocava também na contestação que ele não teria direito a essa indenização de 40%, artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036. Os prêmios, falei isso muito ontem na revisão, falei do prêmio ontem, que o prêmio é uma verba de natureza indenizatória, que não incide reflexos, mesmo que habituais, e caiu justamente a questão dos prêmios, falando que ele estava exigindo reflexo dos prêmios para integrar na sua remuneração, e você tinha que contestar dizendo que não, por conta do artigo 457, parágrafo 2º. Equiparação salarial, caiu no nosso segundo simulado, que a gente deu uma questão sobre equiparação salarial também, apareceu aí novamente. Aqui, no caso, ele tinha que dizer que não tinha direito à equiparação salarial. No nosso simulado, a gente falava que tinha o direito, que era uma reclamação trabalhista. Mas o fundamento era o 461 também, parágrafo 1º, que falamos ontem também na revisão. E, por fim, adicional de periculosidade, que apareceu. As hipóteses são taxativas, dado o artigo 193 da CLT, e o trabalhador pedia, né, o direito adicional de periculosidade por trabalhar num local que era próximo a um ambiente perigoso, em assalto, assim, isso não tem previsão legal no artigo 93 da CLT. Então, também era essa a fundamentação aí para a gente terminar a parte de contestação, né, Adênia? Então, a peça foi bem redondinha, bem dentro daquilo que a gente trabalhou. E a gente... Sim. Porque às vezes a OAB coloca umas coisas meio viajantes. Essa prova foi sem surpresa, sem questões assim que poderiam, né, tirar muito o candidato aí do prumo. Foi bem joia, né? Beijo aí para as meninas que, né, Alice, Monique, né? Beijo aí para outros ex-alunos que apareceram aí também. Tenho certeza aí que... Ô, Adélia, inclusive ontem, durante a revisão, surgiu uma dúvida no chat do YouTube da Soraya. Ela até comentou aqui sobre depósito recursal. E caiu. Ela perguntou e caiu. Né? E Soraya? Fala uns números pra gente aí, Soraya. Soraya tá acertando. Ela teve a dúvida, inclusive foi a... Deixa eu até confirmar aqui que eu já vou falar eu já falo dessa questão. Foi a questão número 2. A questão número 2 foi uma questão bem só de processo. E o objetivo era depósito recursal. Eu ainda falei, gente, fiquem atentos em depósito recursal, isenções e recolhimento pela metade. E a Soraya perguntou assim, Adélia, a empresa em recuperação judicial, ela está isenta de custas de depósito recursal? E eu falei, olha, ela está isenta de depósito recursal, olha lá. E foi isso que caiu, inclusive, na letra B da segunda questão. Ela se a empresa está em fase, né, entra em recuperação judicial, ela está isenta 899, parágrafo 10. Né, da CLT. Então, resposta da letra B, que era uma empresa que teria que recorrer. Ela questiona sobre a questão do recolhimento de depósito recursal. Ela queria alguma saída para não ter que recolher em dinheiro. E aí a letra A era a resposta a essa questão. Também estava no 899, que era o quê, gente? Substituir, né? Estava no 899, parágrafo 11. Substituir por que esse depósito em dinheiro? Ou por fiança bancária ou seguro garantia judicial. A gente fala isso quando a gente faz revisão. Vai falar de recurso ordinário, né? A gente conversa sobre isso também nas nossas aulas, que também é novidade trazida aí pela reforma trabalhista. Então, a questão número 2 aí foi toda de processo e a Soraya cantou esse finalzinho aí, foi ótimo, né? Em relação a essa questão. A primeira foi a primeira questão foi uma questão que a gente também cobrou no simulado, né, Thiago? Que foi de direito material sobre trabalho. Gente, nós arrasamos, não sei o que, nós estamos a jogar a Mega Sena. O teletrabalho, a parte de direito material, as duas, né? Letra A e letra B foram de direito material. E a letra A falava de uma questão também exaustivamente trabalhada em sala, que é a transição, né? Do teletrabalho para o presencial, se isso precisa da anuência do empregado ou se pode ser feito de forma unilateral pela empresa. E, então, quando é do teletrabalho para o presencial, no caso, pode ser feito de forma unilateral, desde que observasse um prazo de 15 dias para essa transição. E a prova falava que a empresa deu um prazo de 30 dias, então mais do que o mínimo previsto na norma. Então, estava ok, era essa a tese, né? Artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. E na linha B falava que o trabalhador também
queria horas extras. E a gente trabalhou também que o teletrabalhador, pelo artigo 62, inciso 3, está excluído ali do capítulo da duração do trabalho, que também não daria direito a ele às horas extras. Então, essa foi a questão de número 1, que trabalhou 2 temas de direito material. E aí, a 2 eu já jogo para a Adélia, que foram 2 temas de processo. Foi a que eu falei agora. Agora nós temos que ir para 3, Thiago. Que é a do intervalo. Questão 3. Agora, nós falamos bastante. Você falou e eu falei na hora de corrigir as peças. Exatamente. A questão 3, na linha A, né, ela falava sobre o intervalo intra-jornada, que não foi concedido, e a reforma tirou a natureza, que antes, né, era salarial, pelo pagamento do adicional de 50%, e colocou natureza indenizatória. Toda vez que você coloca natureza indenizatória, não incide reflexo nas outras verbas trabalhistas. Então, foi isso que ele perguntou, né? Pediu para que você entrasse com uma tese aí, tentando ajudar a empresa, né? Foi muito numa perspectiva de advocacia empresarial, né, Adélia, a prova. Foi muito sobre essa perspectiva de contestação e sempre a empresa se defendendo. Então, era essa a tese da empresa, de colocar que era o intervalo entre a jornada tem natureza indenizatória, então não seria dado os devidos reflexos nas demais parcelas. E a letra B pega a parte de processo, que vai falar o seguinte, olha, caso a empresa não tenha indicado, mais reforma trabalhista, né? Caso a empresa não tenha dado aí valor aí, né, para os pedidos, o que a gente poderia alegar, e aí é uma questão de inépcia. A gente conversa sobre isso, eu falo sobre isso quando eu vou falar sobre contestação com os meninos, porque é uma inépcia que vem na CLT agora, né, que é o 840, parágrafo 3º da CLT, porque, independentemente do procedimento, agora a gente tem que indicar valores, né, tem que dar os valores, a gente tem que ter pedidos líquidos certos e com indicação dos respectivos valores. Então, seria uma preliminar de inépcia aí, com base no 840, parágrafo 3º da CLT, porque é específica nesse caso. Em relação a essa questão. Depois nós temos a questão número 4, que também mescla de novo, né, Thiago? É a última questão, perfeito. Ela mescla trabalho, material e processo de novo. Isso. Na linha A, né, ela traz que era uma rescisão de um contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência, né? E era um contrato de 45 dias. E falou que extinguiu pelo decurso do prazo. Então, quando um contrato de prazo determinado ele não se extingue antecipadamente, né? Ou seja, pelo decurso do seu prazo, né? Via de regra, nós vamos colocar aí que não tem o chamado aviso prévio. Nós falamos muito isso também em sala de aula, e ontem na revisão eu reforcei isso, porque eu falei, olha, temos que lembrar das extinções de contrato de trabalho por prazo determinado. E justamente não seria devido ali o aviso prévio, porque ele já sabe a data que vai terminar o contrato, ele não precisa de ser avisado previamente, né? Ambas as partes já sabem. Então, era essa a tese ali de defesa da empresa, dizendo que não seria devido o pagamento do aviso prévio para o trabalhador. O restante, saldo salário, 13º proporcional e férias proporcionais, são pagos para essa rescisão de contrato. Isso. E aí a letra B era processo. Eu até comentei ontem rapidamente também. Falei, gente, atenção aos procedimentos. Procedimento sumaríssimo é aquele que não ultrapassa 40 salários mínimos. Falei que a Carol ela ia passar, só para revisão de ordem. Passaria. E aí, a pergunta foi muito tranquila, né? Era só observar o valor, que era R$4.000. Com base nisso, o procedimento era procedimento sumaríssimo e perguntava quantas testemunhas, né? Que poderiam ser indicadas aí. Procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas por parte, fechava aí essa 4ª questão. Eu e o Thiago estamos bem satisfeitos, né, Thiago? Bem felizes aí. Nossa, com o retorno dos meninos, com o feedback. Eu acho que vai ser aí várias vitórias, né? Que nós vamos ter aí de notícias boas aí na hora que for sair o resultado. E lembrando que essas revisões a gente transmitiu gratuitamente no nosso canal do YouTube. Então, quem assistiu foi muito bem. Eu estava lá, eu assisti tudo. Realmente eu passaria se tivesse feito trabalho hoje, se tivesse feito essa prova hoje. Tenho certeza que nossos alunos foram muito bem também. Tiago, Adélia, obrigada, viu, pela participação com a gente aqui hoje. Obrigada, parabéns por terem aceitado a prova. Mais ou menos. Primeiro eu quase virei um ET, porque eu apertei o mute. Enquanto o Thiago estava falando, aí depois eu apertei um aqui, que deu mais ou menos. Ótimo, obrigada, gente, pela participação. Tá, gente. Obrigado. Tchauzinho, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.
Flavinha, Cecília tá perguntando aqui se a gente já comentou penal. Cecília, vamos Agora. fazer isso agora. Só Já você vou pedir, convidar Cecília, aqui. que a gente chama penal. Mentira, a gente já estava até planejado, mas você chegou exatamente no Na momento hora certo. certa. Francisco. Francisco. Olá! Estamos E escutando? aí, Chico? E aí, estamos. Flavinha? Bom dia, boa tarde, Ah. boa noite. Já ia perguntar. Obrigado, ouvintes do Instagram. Augusto Rafa. Moreno. Ei, Rafa, beleza? Grande Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Isso, boa madrugada. Boa madrugada. Isso, tem que ter boa madrugada. O ouvinte da madrugada, ele é um ouvinte carente, bucólico, Solitário. sabe? Solitário, pouco tendente a ouvir um podcast tomando um copo de uísque. Então ele precisa ser contemplado. Cara, eu mais pro lado brega. Eu, ouvintes da madrugada, lembra aquele Good Times da Good Times. rádio, em que eu tive que fazer um nome para procurar uma namorada, tal, alguma coisa assim, mandar minhas qualidades. Olha, procura uma mulher de tal idade, assim. Ouvintes da madrugada me lembra isso, não sei o que O Rafa tá meio carente, né? Ouvinte da madrugada. Exato, ter feito essa colocação especificamente, acho que foi muito específico. Galera, Não, tem gente porque perguntando por penal aqui. Oi? Desculpa, Vamos Rafa. lá, já achou. O Rafa Encontrou. tava falando, interrompi o Rafa aqui. Perdão, Não. diga, Rafa. Vamos lá, vamos começar. Eu ia brincar, mas vamos começar. Vamos lá. Vamos que vamos. Bora lá. Como é que foi a prova? Contem aí pra gente. Galera, a prova repercutiu muito o que a gente passou em sala de aula. Eu já tive um feedback muito positivo de diversos alunos, dizendo que, Rafael, a prova foi tranquila. Vocês abordaram inúmeras questões, seja no simulado, seja nos treinamentos de peças. Realmente estava dentro do que a gente esperava. Então, a gente está muito contente com esse feedback que a gente está tendo, dizendo que, professor, eu lembro, já tive aqui vários comentários, dizendo, professor, estou lembrando você falando, infeliz não vai errar isso, infeliz não vai errar aquilo. Vários Rafa alunos fala mesmo. falando isso, e então é muito bacana. Então, graças a Deus, a gente vai ter um bom resultado no penal aí com o nosso time. Exato. Eu também achei a prova boa, apesar de discordar parcialmente de um ou outro gabarito. A prova, eu confesso, foi mais difícil do que eu imaginei que ela seria, mas eu fico feliz com esse feedback positivo dos nossos alunos. E, enfim, eu torço para que todos obtenham essa aprovação. É isso, Sim. Chico. Vamos passar então pelas questões rapidamente. Vamos. Quais são os pontos mais controversos assim, que a gente precisa saber sobre essa prova de hoje aí de penal? Vamos lá, quer começar pela peça, Rafa? Pode começar comentando. A peça foi o seguinte, pessoal. A peça foi uma peça de memoriais, em que, de fato, não apostei no meu quadro lá. Ninguém acertou, inclusive, né? Exato. Dos professores de penal que apostaram, que a gente faz um bolão no final para ver qual que vai ser a peça. Ninguém acertou. Não foi dentro do nosso top 5, mas foi uma peça exaustivamente trabalhada por mim nas nossas aulas. Então, eu tenho certeza que diversos alunos foram bem, porque é uma peça tranquila de ser feita. O endereçamento foi feito para a 5ª Vara Criminal, então não tinha dificuldade. Qual que era a questão? O cerne da questão ali era identificar que o artigo 129, parágrafo 9 do nosso Código Penal, que foi abordado pelo professor Francisco no decorrer das aulas dele, ele, tendo em vista que seriam ali uma situação entre irmãos, não teria a repercussão, vamos dizer assim, prejudicial e bem negativa da Lei Maria da Penha, com a necessária e imperiosa ali aplicação do artigo 43, né, salvo engano, artigo 41 da Lei Maria da Penha, que veda a concessão de diversos benefícios e condiciona, inclusive, a questão de lesão corporal entre familiares com uma ação penal pública incondicionada. Não, por mais que ela fosse ali uma questão entre irmãos, por serem não envolver ali o sexo feminino, estaríamos sim diante de uma ação penal pública condicionada à representação, o que ficou muito claro para os alunos que viram ali de forma bem exaustiva na prova. O examinador não deixou escondido isso, ele foi muito claro,
dizendo que não havia representação por parte da vítima. Então, o ponto fulcral ali seria já 2 preliminares, tendo em vista que seria necessário uma representação por se tratar de lesão corporal do artigo 129, parágrafo 9º, sim, uma ação penal pública condicionada à representação quando a vítima for homem. Nós temos a imperiosa preliminar da decadência, tendo em vista que superou o lapso de 6 meses e não tivemos a representação. Em segundo, tivemos também, como se tratava ali de uma ação penal pública condicionada com pena inferior a 1 ano, pena mínima inferior a 1 ano, era também direito público subjetivo a concessão de suspró. Logo, 2 preliminares arguindo a nulidade pela decadência, a extinção da prioridade pela decadência pela falta de representação, e em seguida a nulidade também do feito, desde lá a citação, tendo em vista a não oferta de suspró. Então, preliminares não difíceis de serem arguídas, vários alunos dando feedback que foi positivo. A questão de mérito, ela envolvia ali uma questão de estado de necessidade, né, Chico? Tendo em vista o perigo que eles estavam ali diante do fogo. Então, era necessário o reconhecimento ali de uma tese de absolutório do 386, inciso 6º do CPP. E Isso, as questões também que dão, né, estão em volta disso, são questões de dosimetria da pena que a gente fala exaustivamente. Isso. Fixação, exatamente. Fixação de pena no mínimo legal pela circunstância do artigo 59, fixação de regime aberto e suspensão condicional da pena. Porque, embora tenha um crime sido praticado com violência, ainda assim o sursi do artigo 77 é perfeitamente aplicável, embora não se aplique a substituição do artigo 44 do Código Penal. E a gente bateu tanto em dosimetria da pena, justamente com medo de uma alegação final ou de uma apelação, que eu tenho certeza que os nossos alunos tiraram de letra essas argumentações finais desses memoriais. Eu achei a peça razoavelmente tranquila. Não achei que... achei que é de fácil identificação. As teses são fáceis de se verificar, né? Eu fiz alguns blocos dedicados apenas e tão somente à Lei Maria da Penha e à sua aplicabilidade. Então, tudo isso acho que os nossos alunos tiraram de letra. Comentando rapidamente, então, sobre as questões, tem a questão número 1, fala do cara chamado Gabriel, que basicamente era um estudante de farmácia, que descobriu que a heroína, a droga mesmo, poderia aplacar dores, e por isso ele começou a ministrar a heroína para o seu tio, acreditando que, pela aplicação ter fins medicinais, ele estaria protegido, que haveria uma discriminante, uma causa de justificação aplicada à sua situação. Daí, então, ele foi preso em flagrante, em um contexto que não era de situação flagrancial, especificamente do artigo 302, por uma questão de data, né? Ele foi preso em flagrante muito depois do que quando ele transportava a heroína para poder ministrar para o seu tio. Daí, então, a primeira pergunta fala sobre a situação flagrancial e toda a argumentação é processual penal, relacionada, portanto, à inexistência de nenhuma das hipóteses de flagrante próprio do artigo 302. Razoavelmente fácil, só observar a data, né? Já que ele transportou no dia 27, foi preso no dia 29, 2 dias depois, 48 horas, já não justifica nenhum tipo de situação flagrancial por nenhuma das hipóteses do Código de Processo Penal. Aí vem a pergunta, a da letra B, e questiona qual é a argumentação de direito material. Aí me vem o gabarito e diz erro de proibição. Eu não quero ser aquele cara, eu faço isso muito frequentemente, eu não quero ser aquele cara que vira e fala, ô gente, aqui, tecnicamente, isso está errado, mas eu vou ser aquele cara de novo. Está errado, isso não é erro de proibição, gente. Isso é erro de permissão, também chamado de erro de proibição indireto, que é uma espécie de discriminante putativa por presunção da existência legal de uma causa de justificação. O gabarito está errado. A justificativa legal, o fundamento legal, também é no artigo 21 do Código Penal. Beleza.
mas o erro de proibição é indireto por presunção de uma causa de exclusão da ilicitude. O meu medo é, o nosso aluno, já que eu trabalhei com discriminante putativa muito assiduamente, o meu erro é o aluno extremamente técnico, que bate no erro de proibição indireto, perder ponto por causa da correção do cara crachá. E é lamentável que isso venha no gabarito. Me parece que quem escreveu o gabarito não foi, talvez, tão criterioso em termos técnico-jurídicos. Mas se o sujeito ativo, o Gabriel, está presumindo que a sua conduta está justificada pelos fins medicinais, ele está em discriminante putativo, ele não está em erro de proibição. Uma vez que ele conhece o caráter ilícito da conduta de transportar drogas. O que ele desconhece é a existência normativa de uma excludente ilicitude. Né? Isso, em direito penal, faz diferença. A teoria do crime tem todos esses detalhezinhos, né? mais aprofundados e tal. Mas, enfim. A questão de número 2 tratou de um roubo no qual o indivíduo foi preso enquanto ainda não tinha subtraído bem. Então, nesse contexto, incidia a tentativa, não foi isso? Mas incidia a causa de redução de pena pela tentativa, e além disso, não é? E o juiz havia condenado o indivíduo com base na má conduta social, uma vez que ele tinha várias condenações que não haviam sido transitadas em julgadas ainda. E a argumentação da resposta diz justamente no sentido de que, número 1, você não pode considerar condenações, sejam transitadas em julgadas ou não, como má conduta social, já que má conduta social não se confunde com maus antecedentes. E isso já se pacificou na jurisprudência dos tribunais superiores. Além disso, havia também uma argumentação de uma das perguntas que perguntava, né, não se apresentando recurso de apelação por Luiz, já que Luiz é o autor direto, poderá ele ser beneficiado pelo reconhecimento da causa de diminuição da tentativa no julgamento do recurso apresentado pelo seu comparsa, já que ele tinha um partícipe, e a resposta girava em torno do artigo 580 do Código de Processo Penal, já que havia sim uma comunicação dessa condição, uma vez que ela não está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, né? Já que a presença da tentativa é um critério objetivo, porque diz respeito à tipicidade formal da conduta. Então, a resposta, nesse sentido da letra A, era positiva. A questão número 3, já caminhando para o final, trata do indivíduo que poderia se beneficiar de um decreto concedido pelo presidente da República em 2018, estava só esperando o juiz ratificar o decreto para ele ter a sua extinção da punibilidade, daí estoura uma rebelião no presídio dele, ele é apontado como um dos participantes da rebelião de forma generalizada pelo diretor do presídio, e o juiz não concede o indulto para ele. A defesa ajuiza habeas corpus, mas tem um pedido denegado, e daí você é colocado como defensor. Eu achei que foi bem arquitetada a questão. E, pela primeira vez, né, Rafa, você sempre fala nesse recurso, eu senti que o Rafa foi vingado nesse enunciado, porque a resposta qual recurso cabível? O rock. O famoso rock. Finalmente caiu o rock, não é possível. Não caiu em peça, mas caiu na questão. Finalmente. Nenhuma. Exato. Parecia que o pessoal da FGV não conhecia o recurso, né? Nunca havia caído em nenhuma prova da história. E o Rafa ficava lá, o rock, tomem cuidado com o rock. Eu assim, Rafa, eles nem sabem o que é esse recurso. Exatamente. Não vai cair nunca. E caiu! Olha o Ricardo falando, lembrei do Rafa na hora, porque puta que pariu, eu sempre falo. rock, caiu o rock, finalmente. Exato. Quando eu tava lendo só a questão,
Eu olhei assim para a questão e falei, gente, a resposta vai ser um rock? Parece que é um rock, não é possível. Não é possível. Vai ser mesmo. Nossa, o Rafa vai ser vingado. Eu fui no gabarito, a primeira questão do gabarito é o rock. O Rafa, etc. Enfim, Rafael, daí né, uma hora dessa, fico vendo esse gabarito. Exato. Caiu uma lágrima. Eu disse, há mais de 30 episódios eu falo. É isso aí, Rafa. Parabéns. Você é um exemplo de perseverança. Mas enfim, aí, além do rock, você tinha que falar que esse era o recurso, também perguntava qual era o argumento para a concessão do indulto. E o argumento é razoavelmente simples. Primeiro porque quem concede o indulto é o decreto presidencial, né? Não é a decisão do juiz. A decisão do juiz é meramente declaratória. Então, se ele já tinha todos os pressupostos para a concessão de indulto antes da rebelião, os motivos posteriores ao decreto presidencial não podem ser utilizados para se negar a concessão desse indulto, porque isso resultaria em violação do princípio da legalidade. Existe, portanto, essa argumentação aqui na resposta. Quer pincelar a questão 4, Rafa? Rapidamente, pessoal, porque o Camp não vai poder entrar, porque está viajando para os pais. Questão número 4 também foi super tranquila, caiu questão sobre a NPP, perguntando se era cabível a NPP numa situação de violência doméstica. Não, por 2 motivos. Porque a NPP é inviável em crimes que envolvem violência ou grave ameaça. E segundo, que nós temos a proibição expressa quando estão diante de situação de crimes que envolvem justamente violência doméstica. Então, dupla vedação da aplicação da NPP no caso da questão número 4. Primeiro, por envolver violência e grave ameaça. E segundo, justamente por ser uma questão de violência doméstica. E a questão número 4, letra B, também super fácil. É um caso que eu e Chiquinho, a gente debate muito na advocacia, né, Chiquinho? Um caso que o Chiquinho é assistente de acusação. Sim, era possível que a vítima se habilitasse como assistente de acusação perfeitamente, com direito à produção de prova, com direito à afetação de recursos. Então, uma questão, a 4 era super, super tranquila também. Então, a gente espera que nossos alunos tenham realmente logrado... É isso aí. Né, exatamente. Eu conheço um juiz para quem eu quero mostrar essa questão 4. Mas, enfim. Isso, Chiquinho, então. Rafa, obrigada pela participação nessa nossa live hoje. Perfeito. O prazer foi nosso, Carol. Tô conseguindo me ouvir direito? Deu para ouvir. Deu uma cortadinha, mas deu para ouvir. Ah, beleza. Deu. Olha, abraço, prazer foi nosso. Abraço de novo, Rafa. Sempre bom te rever, ainda que virtualmente. Ao mestre. Abraço, galera. Deem retorno à nota 10, hein? A gente espera uma nota 10 aí na segunda fase do canal. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Agora vamos de constitucional, né? O pessoal já perguntou aqui se a gente vai ter. Bora lá sim. pra gente finalizar nossas disciplinas. Só constitucional que falta, né, Carol? Só constitucional agora. Já tô convidando aqui Gustavo e Renatinha. Boa e aí, noite, pessoal? E aí, Gustavo? Beleza? Joia. A Renatinha já tá entrando? Já convidei ela aqui. Gustavo, o que você achou dessa segunda etapa aí em constitucional? Oi, Renata, tudo bem? E aí, gente, tudo bom? E aí, amigos? Como é que você Flavinha, Carol? Joia. Tudo O que vocês acharam e aí? dessa fase? Contem pra gente. Ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou comentar da peça e o Gustavo vai comentar as questões, porque neste exame nós fizemos essa divisão. Eu lecionei a parte prática, as aulas práticas foram comigo e as aulas de direito material com o Gustavo. Quer começar falando? Oi. A prioridade é sempre sua, né? Obrigada pela gentileza. Primeiro eu queria saber também como é que é essa história aí do filtro, né? Mas agora o filtro caiu, eu esqueci de colocar, mas a gente tem que colocar esse trem de filtro. Não tem como a gente fazer menino dormir, corrigir prova e depois fazer live, tudo um atrás do outro, não, gente. Ficou eu, Flávia e a Adélia lá, colocando os meninos pra dormir. Vocês têm uma das meninas aí que estão sofrendo junto com a gente. Ô, gente, live 8 horas da noite, o bicho pega, mas graças a Deus deu certo.
Já estão todos dormindo como anjos. Vamos falar então da peça. Reclamação constitucional foi objeto da nossa última aula prática. Nossa última aula prática foi sobre reclamação. E aí, nessa aula, inclusive está lá no material que eu passei para os alunos, foi trabalhada exatamente uma situação de reclamação por violação de enunciado de súmula vinculante, afronta a enunciado de súmula vinculante, que foi exatamente o que caiu na prova. A OAB nunca tinha cobrado reclamação, foi a primeira vez, e a minha aposta realmente, né, na aula eu até comentei, é que quando fosse cobrada a reclamação, fosse por essa hipótese de violação a enunciado de súmula vinculante. A súmula vinculante violada foi a súmula vinculante 43, contava a história, né, de uma pessoa, do João, foi nomeado sem concurso público para um determinado cargo público. Então, o objetivo seria para anulação desse ato administrativo de nomeação do João. Havia também o pedido de tutela de urgência, e assim, foi muito. O enunciado da questão foi muito tranquilo, porque o enunciado da questão já dizia que tinha havido uma afronta a enunciado de súmula vinculante. Então, e além disso, falava também que era medida judicial a ser endereçada ao STF, ou seja, o aluno não precisava se preocupar nem com competência. E aí, sabe o que eu achei legal? Conversando com alguns alunos hoje, teve um aluno que falou para mim assim, professora, eu não assisti a aula de reclamação, não deu tempo. Não assisti a aula de reclamação, mas eu consegui matar a questão fazendo aquilo que você nos ensinou o curso inteiro, que é procurar as palavras-chave do enunciado e ir no índice alfabético remissivo do VADMEC. Então, eu sempre falei, ontem, inclusive, eu fiz chamada de vídeo pelo Skype, individual, com alguns alunos, mandei mensagem para todos, falando, gente, quem quiser falar comigo, vamos marcar. E eu ainda falei, gente, lê o enunciado da questão, lê o enunciado da peça, não tem nem noção de onde se passa a resposta, procure as palavras-chave e vá até o índice alfabético remissivo. Eu falo isso em todas as peças, eu resolvi junto com os alunos mais de 25 peças prático-profissionais e em todas eu falei isso. Procura a palavra-chave, vai no índice alfabético remissivo. E o aluno que conversou comigo hoje mais cedo falou exatamente isso. Falou, professora, eu não assisti a aula de reclamação, não deu tempo. Foi a última aula. Eu não tive tempo de assistir, mas eu li lá, súmula vinculante. E eu fui até o índice alfabético remissivo e lá eu fui endereçada ao artigo 103A da Constituição, eu fui endereçado à Lei 11.417 de 2006, eu fui endereçado ao 988 do CPC. Então, a Lei 11.417, ela fala lá sobre a reclamação constitucional para anular ato administrativo. E aí você ia no índice alfabético remissivo, ia lá no índice do VADMEC, procurava lá onde estavam as súmulas vinculantes, são poucas, você leria uma por uma rapidamente, chegaria na súmula vinculante 43, quando você poderia, onde você poderia fazer a fundamentação da sua peça. Os pedidos, não tinha a menor ideia de onde estavam os pedidos. No seu índice alfabético remissivo, você foi endereçado ao artigo 988 do CPC. Onde havia lá todo um caminho de resposta para os pedidos. Então, eu achei muito legal, me sinto com a minha missão cumprida, de conseguir trazer para vocês esse rebolado, sabe? Mais do que o ensino do direito constitucional, porque não tem como a gente ter a pretensão de ensinar a parte prática toda exigida no edital num curso de 7 semanas, basicamente, 8 semanas, mas eu ter conseguido trazer e despertar para alguns alunos essa maldade, essa malícia para resolver a prova da OAB, para se sair de situações de desconforto ou de um desconhecimento inicial, uma ignorância inicial sobre o tema cobrado. Então, achei
que foi legal, assim, esse depoimento. Depois conversei com alguns outros alunos rapidamente, mas aí fui pôr o menino para dormir, e aí naquela confusão eu analisando a prova. Eu vou, assim que terminar a live, eu vou continuar conversando com os alunos que me procurarem. Mas então foi isso, assim, achei legal cobrar reclamação, acho que já tinha passado da hora, assim, dessa peça ser cobrada em constitucional. Verdade. E Gustavo, Eu o que que você preparei tá olhando aí fundo de pra... tela aqui, eu não estou conseguindo colocar. Você tá muito Você é tecnológico demais, gente. Olha lá, Muito personalizado. É, olha lá, vai dar. Ó. olha só. Gente! Amiga, tchau, tá? Eu vou embora. Tinha preparado esse fundo de tela aqui, ó. Arrasou. Eu vi que você postou uma foto. Meu fundo Ficou de tela... massa. Você viu, né? Não, aí na hora que eu entro, a televisão apaga. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito aqui, ó. Quem mora no JK dá tchau aqui, ó, no meu fundo de tela. Vamos lá. Gente, Rodrigo, fala das questões. as questões. Representação de constitucionalidade, eu amo esse tema, controle de constitucionalidade estadual, não sei porque eu amo. Eu também adoro isso, eu acho que Gosto é demais. só louco que gosta disso, né? Mas Então não tô sozinha nessa, não. Controle de constitucionalidade eu falo que é pra doido. Agora o estadual, então eu gosto. Exatamente. Eu fiquei assim muito satisfeito com as questões. Foi tudo conteúdo que a gente trabalhou, mas o que eu senti é que teve o nível foi um pouquinho mais elevado. Porque a gente pega essa questão própria de controle de constitucionalidade, ela traz uma mistura. Foi o que a Renatinha falou na última live, de interdisciplinariedade. Por quê? Ela trouxe questão envolvendo normas de processo legislativo, se ela é uma norma de reprodução obrigatória ou não. E, além disso, mistura com o controle de constitucionalidade. E aí traz o controle de constitucionalidade estadual. Foi um tema que a gente estudou, que a gente trabalhou. O aluno tinha que fazer esse link, dava para fazer, e se não desse para fazer pelo conhecimento do julgado, da necessidade de suspender a ação em âmbito estadual para ter o tramitar no Supremo, né? Trabalhando por uma questão... Tramitação paralela. Exatamente. Para que dava para trabalhar até com uma questão de preservação de competência do Supremo, por uma questão de lógica, de órgão que é o guardião da Constituição, que tem que ter uma hierarquia, né? Por ser o órgão de superposição. Mas, em virtude disso, de cobrar entendimento jurisprudencial, trazer o controle estadual de constitucionalidade, eu acho que aumentou um pouquinho o nível. Mas tudo que a gente ministrou. Esse seria o cerne da questão 1. Quando a gente fala da questão 2, o que... Essa é tranquila. Essa a gente destrinchou em direitos e garantias fundamentais, do sigilo de dado, que não poderia ser compartilhado, única e exclusivamente com autorização judicial. Entendimento sumular da agência reguladora não participando do processo, União não participando, então a demanda vai ser proposta na Justiça Estadual. É o que a gente sempre fala na aula, necessidade de conhecimento da súmula, necessidade de conhecimento da lei, e uma pinceladinha de doutrina tem que ter, não tem jeito. Então, assim, as questões... elas foram, ao meu ver, assim, um pouquinho mais complexa por cobrar questão de competência, por cobrar direitos e garantias fundamentais, misturado com competência constitucional, misturado com um pouquinho de enunciado de súmula. Mas, assim, tudo trabalhado. A questão 3, que a gente fala... essa é uma questão muito tranquila que a gente trabalhou com a questão de ser um bem de domínio da União. Então, o Estado-membro não podia fazer isso. E um instrumento cabível. A questão deu todas, que foi um cidadão buscando anular um ato... Cidadão, está escrito lá, cidadão. Então, assim, remédio constitucional cabível. Se está lá cidadão, você tem que buscar um remédio que pode ser utilizado pelo cidadão. Ação popular. Popular. Ainda fala bem ambiente. Então, assim, misturando, mais uma vez, dentro de constitucional, misturando bens da União, misturando remédios constitucionais, trabalhando tudo isso de forma bem intradisciplinar, né? E a quarta questão foi uma questão que a gente trabalhou muito, que diz respeito ao poder de convocação do Legislativo. Ele pode convocar quem? Os subordinados do presidente.
Se ele pode convocar os subordinados, ele não pode convocar o próprio chefe do executivo. Então, por simetria, aí a gente faz uma analogia com o âmbito estadual, trazendo do presidente para o governador de estado. Para proteger um direito líquido e certo do presidente da República, o remédio constitucional, mandado de segurança. Então, assim, são questões, todas foram trabalhadas, mas eu achei que a FGV subiu um pouquinho o nível, promovendo essa interdisciplinariedade das questões aí, misturando bens da União, remédios constitucionais, entendimento jurisprudencial, porque essa quarta questão foi um entendimento recente do STF, do poder de convocação do Legislativo, com o remédio constitucional. Então, o aluno tinha que estar atento, mas quem estudou, quem se preparou, conseguiu fazer, porque não tem jeito também do aluno que não está preparado conseguir fazer, né? Mas, assim, eu acho que o nível subiu um pouquinho. Também achei. Também achei. E aí foi isso, mas gostei muito da prova. Então, constitucional, vocês acharam que deu uma subida de nível, assim, deu uma... Exigiu. Eu achei, porque, assim... Nas questões achei também. O aluno que foi só com conhecimento de letra seca da lei debaixo do braço, eu acho que ele passou aperto. Ou ele tinha um raciocínio já muito formado, que é difícil a gente ter esse raciocínio, né? Mas se ele não estudou pelas videoaulas, se ele não estudou pelo material para ter aquele raciocínio jurídico aí de em direitos fundamentais, de em bens da União, fazer o link com remédio constitucional cabível, ele passou um pouquinho de aperto. Então, assim, eu acho que o aluno que mandou bem aqui foi aquele aluno que estava com conhecimento global da matéria toda, porque as questões elas foram desde direitos e garantias individuais, passando por bens da União, passando por processo legislativo, passando por norma de reprodução obrigatória e caindo 2 remédios constitucionais. Então, assim, foi uma cobrança ampla nessas 4 questões. Então, eu achei que elevou um pouquinho o nível. Eu também achei, e com relação às questões, com relação à peça, até que eu achei que foi tranquila, porque dava para o aluno meio que se virar mesmo se ele não tivesse assistido a aula, tido conhecimento. Com relação às questões, também achei que o nível foi elevado. É o que eu sempre falo com os alunos também, desde a nossa aula inaugural. A gente tem que haver um equilíbrio no estudo de vocês entre as aulas de direito material e as aulas de prática, porque a prova da OAB é dividida em 5 pontos para a peça, 5 pontos para direito material. Você precisa de 6 pontos para aprovação. Então, não adianta você assistir lá todas as aulas de prática e não assistir às aulas de direito material, ou vice-versa. Então, deve haver sempre um equilíbrio. Tanto que no cronograma lá que eu monto para os alunos, eu vou fazendo um mix entre as aulas de direito material, com as de peça, para o aluno, né, se ele chegar no metade do curso para frente e não conseguir assistir a aula, pelo menos ele vai, ele já assistiu uma parte do direito material, uma parte das peças, não ficou focado aí só em um, só em Perfeito, gente. Show de bola. Obrigada, viu? Chinelos Itaúna, da minha cidade. Carol, Chinelos, vamos aproveitar que a Rei e o Gustavo estão aqui ainda. Vamos responder a dúvida da Tainara? Vamos. Eles até podem dar o palpite deles. Assim, eu nunca passei pelo que a Tainara está perguntando. Eu vou dar minha opinião, mas eu queria ouvir as suas também, tá, gente? Dá para colocar aqui? Coloquei Carol? ela aqui, ó. Quem fez a peça correta, mas errou o dispositivo, tem a prova corrigida? Ou é 0? Agradeço desde já. Tá aparecendo para vocês aí na tela? Tá. O que eu entendi da dúvida da Tainara eu não ela entendi. acertou a peça, mas ela errou o artigo de fundamentação que justificava o uso da peça. Imagino que seja isso, né? Então, assim, sei lá, coloquei apelação, que era o certo, mas eu não coloquei o fundamento correto, que seria o artigo do CPC de apelação, ou no caso de reclamação, enfim. Eu nunca passei por isso, tá, gente? Mas eu acho que se você acerta a peça, você tem a prova corrigida. Acho que sim. Vocês concordam comigo? Sim, acho que sim, mesmo porque o edital, ele fala que a peça é corrigida se errar o nome em iuris. Exatamente. O nome, ele fala do nome em iuris. Então eu acho que pode ficar tranquila, Tainara. Você pode não ter colocado, né, talvez um outro artigo que para você fundamentaria, mas se você colocou o nome correto da peça, a peça é corrigida. O que você não vai, talvez, receber aquela pontuação específica do dispositivo, se tiver uma pontuação para ela no espelho.
Eu não sei se ela está falando isso, mas imagino que seja assim. A PES seria o mandado de segurança individual com base no artigo 5º, inciso Isso. 69, isso seria o certo, da Constituição. Aí ela colocou lá, mandado de segurança com base no artigo, sei lá, 20 da Constituição. Isso, Um artigo nada a ver. exatamente. Acho que seria assim, porque o nome em uso da PES estaria Eu correto. também concordo. Quis aproveitar aqui a experiência de vocês para garantir que eu, né, porque eu nunca passei por isso como aluno, mas eu acho que não teria por que a Também peça não. não ser corrigida. Não é isso? Gente, obrigada, então. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Renata. Beijo, Um abração, Obrigada, gente. meus amigos. Um beijo, minhas Tchau, amigas. tchau. Até mais. Tchau. Flavinha, pro pessoal que tá perguntando aqui das outras disciplinas, a live vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Então, quem assistiu Isso. quiser rever, é só daqui a pouquinho, assim que a gente encerrar, procurar no nosso IGTV. Para quem quer assistir, vamos colocar direitinho a ordem das disciplinas para vocês saberem a minutagem correta, tá bom? Vamos colocar no nosso IGTV aqui para todo mundo conseguir Ótimo. acompanhar. Cara, eu só concluí, assim, uma coisa que eu percebi muito em todos os professores, e talvez a gente tenha aqui, quem vai fazer tá fazendo primeira etapa, mas que vai fazer segunda daqui a pouco, pontos, assim, que eu acho que são essenciais a gente tirar do que todos os professores falaram pra gente finalizar, que daqui a pouco a live cai, porque é 1 hora, né? Eu fico sempre preocupado com o trem do horário. Mas, primeiro, fazer simulado. Quem está se preparando para a segunda fase, o simulado é essencial, né? A gente viu assim, que vários e vários professores colocaram as questões que foram cobradas em prova nos simulados. Então, quando você faz uma questão, Carol, que você já treinou, que você já sabe tudo daquela questão, assim, deve dar até uma sensação de falar, gente, será que é isso mesmo? Será que eu estou achando errado? Porque, assim, tá com muito claro e muito fresco na sua cabeça. A gente conheceu o Vadmecum, é o que a Rê falou, né? A Renata falou essa questão de que, às vezes, você procurando no índice remissivo, você consegue encontrar fundamentos que talvez você não se lembraria. Então, assim, também eu acho que é essencial. E mais que isso, participar dos nossos eventos de revisão final, né, Carol? Você mesmo estava lá com a gente, você viu que vários dos pontos que foram cobrados foram tratados na revisão. Então, acho que essas 3 conclusões a gente pode tirar. Né? E que no final das contas eu acho que o Supremo vai dormir bem feliz hoje. Porque acho que todo mundo aqui fez o trabalho direitinho e tenho certeza que os nossos alunos também, né? Concordo plenamente, Flavinha. O trabalho foi muito bem desenvolvido pelo nosso time, muitos acertos, né? A gente conseguiu ver aqui por essa live, vários eventos de revisão, eventos gratuitos que a gente fez durante essa semana. Então, concordo plenamente. Conhecer o Vadmecum é muito importante na hora da prova, facilita demais para achar ali uma fundamentação, para não se confundir, marcar direitinho, saber o que pode e o que não pode fazer, né? A FGV divulga isso. Isso é muito importante mesmo. E assistir os nossos eventos, porque realmente, olha, eu fiquei impressionada. Fiquei impressionada, mas o time Supremo sempre faz um trabalho muito completo, muito bacana. Então, já era esperado, né? Esses acertos já eram esperados. Muito bacana mesmo, Flavinha. Arrasou. Obrigada pela companhia nessa live. Obrigada mais uma vez, a você. Flavinha. Obrigada pela Obrigada parceria a todo mundo aí. que tá aí com a gente. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite para todo mundo. E vamos que vamos aí, continuar firme nos estudos. E assistam a live se não conseguiram ver tudo e compartilhem com os amigos também. Isso aí. Beijo. Beijo, Flavinha. Obrigada. Tchau.